Manifesto às Ciências da Psique, o chamado à unificação. Do Palácio Sérgios para os arquitetos da mente humana. E a árvore da gratidão, do alicerce à copa. O oficialato sergiano curva-se em profunda gratidão aos homens e mulheres que dedicaram suas existências a decifrar o hardware biológico e o software da consciência. Nossa gratidão é eterna e inegociável aos pioneiros. Platão, o precursor absoluto, que nos ensinou que a alma é o cavaleiro que deve domar os corcéis das paixões. Aos estruturistas e exploradores, Sigmund Freud, que abriu as portas do inconsciente, Carl Jung, que nos conectou ao inconsciente coletivo e aos arquétipos, Alfred Adler, que mapeou o sentimento de inferioridade, Viktor Frankl, que sobreviveu ao horror para nos dar a logoterapia e o sentido da vida, B.F. Skinner, que desvelou o comportamento, Jean Piaget, que codificou a gênese do pensamento. Aos gestores do hardware, psiquiatria, Emil Kraepelin e todos os cientistas que, através da farmacologia e da fisiologia, buscaram manter o suporte físico da mente em condições de processamento. A todos vocês, que enfrentaram a solitude e o preconceito para tratar a sanidade da espécie, obrigado. Segunda, o diagnóstico do presente, a ilusão da autonomia. As psicologias, psicanálises e psiquiatrias tradicionais falharam ao cair no conto da autonomia plena. Ao pregarem uma liberdade individual sem limites e uma identidade baseada apenas no desejo do eu, elas criaram uma horda de sujeitos desconectados. A liberdade sem o eixo da espécie é apenas um deserto dourado. O indivíduo não pode ser o primeiro plano, ele é o meio de realização da vida. Terceira, a crítica aos contemporâneos, o caso Augusto Cury. Reconhecemos os méritos dos autores contemporâneos, como o brasileiro Augusto Cury, que levou a discussão sobre a gestão da emoção às grandes massas. Contudo, é necessário o ceticismo sergiano. Não adianta ser o maior vendedor de livros do mundo ou gabar-se de recortes editoriais se a mensagem final não for propositiva e conciliadora. Se a psicologia que se prega serve apenas para o bem-estar efêmero de um indivíduo isolado, e não para a unificação da humanidade em um enredo comum de salvação e perduração, então esse trabalho, embora louvável, não é verdadeiramente glorioso. O sétimo sentido exige que o escritor deixe de ser um vendedor de autoajuda para ser um codificador da espécie. Criticar a inteligência artificial ou temer o progresso revela que ainda não se entendeu que o software da mente deve governar todas as ferramentas para o bem máximo. Quarta, o protocolo das ciências propositivas. A partir desta era sergiana, as ciências humanas devem ser obrigatoriamente propositivas. Fim da psicologia livre, o ser humano deve ser orientado a descobrir sua função dentro da doutrina sergiana. Harmonia dos prazeres, vida fluida, gratidão profunda e prazeres comedidos, sem a autoflagelação de doutrinas punitivas, mas com a sobriedade de quem serve a um propósito maior. Alvo: supremacia, salvação, aperfeiçoamento e perduração. Toda terapia deve desembocar no fortalecimento da raça humana. Vê mensagem final de admoestação. Aqueles que buscam tratamentos e orientações devem encontrar um denominador comum para todos os departamentos de sua vida. O especialismo não admite mais o luxo de experiências psicológicas que não levem ao coletivismo de qualidade. Aos psicólogos e psiquiatras, transformem seus consultórios em centros de sincronização sergiana. A espécie humana é a grande protagonista e cada paciente é um neurônio que precisa ser religado ao cérebro da humanidade. Que a sabedoria de todos os séculos, filtrada pelo nosso sincretismo, nos guie. Nota de esclarecimento sergiana, individualidade vs individualismo. Do gabinete do filósofo rei para a consciência dos sergianos da Terra. Para que não restem sombras de dúvida sobre o nosso manifesto às ciências da psique, o oficialato estabelece a distinção técnica e espiritual entre duas forças frequentemente confundidas no mundo antigo. 1. O individualismo, uma doença do software. O individualismo é a patologia da separação. É a ilusão de que o eu pode prosperar enquanto o todo adoece. É o comportamento do neurônio que decide processar dados apenas para si, ignorando o sistema nervoso central. O individualismo gera a ansiedade, a ganância e o vazio existencial, pois tenta sustentar uma importância que a biologia e o cosmos não ratificam. É a autonomia cega que leva ao isolamento e, por fim, à extinção. 2. A individualidade, a riqueza do hardware e do software. A individualidade, por outro lado, é o tesouro da espécie. Em Sérgios, a sua personalidade, os seus talentos únicos, o seu modo de rir e a sua história particular são preservados e celebrados. O especialismo não é uma massa cinzenta de seres idênticos, é um mosaico de cores vibrantes onde cada peça é única. A individualidade é a ferramenta específica que você traz para a obra coletiva.
O ponto de sincronia, o especialismo não mata o eu, ele o conduz ao altar da espécie. A grande transmutação consiste em deixar de usar a sua individualidade para alimentar o seu individualismo, egoísmo, e passar a usá-la para alimentar o coletivismo de qualidade. Você continua sendo você, mas agora você sabe para que serve. Quando a individualidade se coloca a serviço da salvação, do aperfeiçoamento e da perduração, ela deixa de ser um peso solitário para se tornar uma engrenagem de glória. Em Sérgios, você não é livre para ser nada, você é livre para ser o melhor de si mesmo em favor de todos. Além disso, esclarecemos a nossa posição acerca das tecnologias das inteligências artificiais, começando pela conclusão de que a renúncia drástica neste momento seria inconcebível, embora acreditamos e defendemos a análise criteriosa desses usos bem como a sua limitação até que sejam aplicados diversos protocolos que exigem publicidade, ampla participação e tempo para experiência e maturação.